Olá, queridos, olha eu aqui de novo. Então, vamos dar continuidade, né, ao vídeo que eu gravei agora à tarde, falando de concerto. E aí veio uma palavra, veio testemunhos e eu soltei, tirei a ordem do vídeo, mas eu vou dar continuidade, tá? Porque o vídeo, a maior parte do vídeo foi feita com testemunhos, né? Que veio ao meu coração, chegou um momento de começar a soltar um pouco das minhas experiências com o Senhor, né? Junto com a palavra, todas elas foram junto com a palavra, por isso que eu falo tanto sobre a palavra, né? Porque foi a palavra de Deus que me trouxe, né, a luz para essa nova vida, essa nova história que eu vivo, e como eu sou grata. Então vamos continuar falando de concerto, tá? No vídeo anterior eu tinha falado de Hebreus 8, 8 do 10 ao 13, eu li, mas não li Hebreus 7, 22. Então eu vou ler e vou para Atos, tá bom? Hebreus 7, 22, diz assim, deixa eu ver aqui, então, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança, porque nós estamos falando de concerto, né? Na cruz do Calvário, Jesus nos libertou, né? Jesus quebrou os grilhões da morte, nos libertando espiritualmente, né? A salvação, ela é espiritual, eu costumo dizer, né? Tenho dito constantemente, e tenho aqui provado, né, com a palavra, que o nascer de novo é espiritual, né? O morrer de novo, o morrer espiritualmente para nascer de novo é espiritual. No Éden, o homem caiu espiritualmente, morreu espiritualmente. Oi, Milene, mas Adão não continuou vivo, andando? Então, é sobre isso. Você consegue compreender? Então, Adão morreu espiritualmente, da comunhão com Deus, né? Das promessas de Deus, da unção de Deus, mas continuou na carne viva, né? E essas conversas que nós vamos ter aos poucos, né? Segundo as escrituras, esclarecendo, porque Deus, ele não quer religiosidade conosco, Deus, ele quer a comunhão, né? E nós temos visto nesses últimos tempos a religiosidade crescendo muito, as pessoas frequentam as igrejas, as pessoas usam roupas, né? Fazem rituais, e a comunhão escassa. E não é assim. Não é assim que deve ser, queridos. Nós devemos frequentar a igreja sim. Olha, imagina se nós devemos deixar a igreja, a congregação. É bíblico que não devemos deixar de congregar. Por que não devemos deixar de congregar? Justamente para alcançar vidas, para sermos restaurados, porque a gente não vai aprender as coisas de um dia para o outro. Eu comecei a conhecer o Senhor aos 13 anos, comecei a ler as escrituras. Mas comecei a ter experiências com o Senhor a partir dos 17 anos, não, a partir dos 15 anos, né? E aos 27 foi que eu fui ter entendimento, gente. Entendeu? Então, assim, leva um certo tempo, né? Pra gente se familiarizar com a nova história, com a nova vida espiritual de obediência, a caminhada em entendimento, né, para com as escrituras e a reverência para com Deus. Agora, o nascer de novo, ele é instantâneo, né? A partir do momento que você confessa Jesus como seu suficiente Salvador, a conversão acontece naquele momento, tá? E é sobre isso, né? Jesus quebrou os grilhões da morte, nos libertou espiritualmente das trevas, nos trazendo de volta para a vida Zoe, né? E a vida de Deus. Essa aliança está em validade, tá? Em pleno vigor e em plena validade atualmente, né? Até que Jesus volte novamente.
Para quem gosta de chaves, né? A Bíblia está cheia de chaves para que você possa viver aqui nesta terra, para que nós possamos viver aqui nessa terra, vencendo, passando, né, pelas portas que o Senhor tem para cada um de nós, né? Deus tem um plano individual para cada um de nós e um plano coletivo para a igreja, né? Quando o Senhor, eu dei esse testemunho, né? Quando o Senhor começou a me alcançar, a primeira coisa que ele fez foi me levar para as Escrituras e para me iluminar os meus olhos para que eu pudesse entender aquilo que ele falava nas Escrituras. E para isso você precisa confessar Jesus, né? A chave bíblica, elas estão ligadas, né, a uma só. Uma chave leva às outras chaves, que é a conversão. Sem a conversão você não vai alcançar, né, esse entendimento. Então você precisa se converter, você precisa confessar Jesus e passar por essa porta, né, a primeira porta, que é a porta principal, que é Jesus Cristo. E daí em diante, né, a palavra e o Espírito revelarão a Deus, revelarão o reino celestial, revelarão Deus. E aí começa realmente um caminhar e uma história extraordinária, que é o plano de Deus para cada um de nós, né? Vamos ler Atos 2. Eu quero ver se dá sim para ler. Atos 2, deixa eu ver aqui. Atos 2. Vamos ler do 24. Do 24, aqui eu coloquei do 24 ao 32, mas não vai dar para me ler isso tudo, tá? Então, o que é que você faz? Eu vou ler do 24 até... Eu vou ler do 22 até o 24, e vocês, se tiverem interesse de saber o que está escrito, você lê aí na sua casa. Tá bom, queridos? Então, o 22 diz assim, Atos 2, tá? A partir do 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, como eu falei, não sei se você lembra, acho que foi no segundo vídeo, né, que eu iniciei, que Jesus não foi pego de surpresa quando ele foi crucificado, né? Ele se entregou à morte, né? Aqui em Atos ele vai explicar, tá? Tudo o que eu falar aqui, queridos, eu tenho um temor muito grande, né, de falar da palavra de Deus. Alguns perguntam se eu quero aparecer, outros perguntam se eu não tenho vergonha, se eu não tenho vergonha de estar falando essas coisas, se eu não tenho medo. Não, eu nem tenho vergonha. Outros perguntam se eu não tenho vergonha de me expor dessa forma, e às vezes eu gaguejo, às vezes eu erro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que não me conhecem, e os que me conhecem já sabem, né? Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de nada nessa vida, de nada, tá? Eu não tenho vergonha do meu passado, muito pelo contrário, eu falo dele tranquilo, tá? Do meu passado de festas, do meu passado de quando eu não era convertida. Por quê? Porque Deus fez uma obra maravilhosa em minha vida, né? Eu não vou exaltar o meu passado, mas eu não tenho vergonha de falar que eu vim do pecado, de onde eu vim. Eu não posso me esquecer nunca de onde eu vim, né? Porque eu preciso estar lembrando constantemente do socorro bem presente, né? Do presente maravilhoso que foi a salvação. Então, assim, eu não tenho problemas
Eu não tenho problemas de gaguejar quando eu estou lendo, eu não tenho problemas de confundir, porque às vezes eu troco de Bíblia, eu tenho várias Bíblias e aí eu estou acostumada com uma versão e aí eu já vou ler no automático, que eu conheço, e aí aqui a versão é outra e eu dou uma gagueira. Não, eu não tenho problema com isso, queridos. Sabe por quê? Porque meu alvo aqui é compartilhar com vocês aquilo que me fez bem, é aquilo que me faz bem, é aquilo que tem solução para este mundo, que tem solução para minha vida, para minha família, para a tua vida. E se eu falar bem, se eu for fiel àquilo que Deus me mandar falar, eu já fico satisfeita. Os meus erros, eles são perdoados pelo Senhor. Vou procurar cada vez mais me aperfeiçoar. Tu imagina, eu estou tentando falar em espanhol. E é bem complicado só para poder alcançar mais vidas, entende? Então, eu não tenho problemas. Eu não tenho vergonha, eu não tenho temor, não. Todos os meus temores, todas as minhas vergonhas, todas as minhas tristezas, todas as minhas necessidades, elas foram lançadas na cruz do Calvário. E hoje cada uma delas são supridas, eu estou sendo aperfeiçoada, eu estou sendo restaurada e eu não tenho problemas nenhum com isso não, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Tá? E tudo que eu faço aqui não é para aparecer, não, é para dividir com vocês, né? E ser fiel a Deus naquilo que eu falei para Ele que faria. E é isso, Ele me deu essa oportunidade, e graças a Deus eu tenho alcançado bastante gente, tenho edificado bastante vida e não vou parar. Amém? A não ser que o Senhor diga assim, foi até aqui, filha, aí tudo bem. Mas, enquanto isso, eu vou estar liberando aquilo que o Senhor colocar no meu coração, a minha história com Deus, as palavras que o Senhor trouxer, tá bom? Então, vamos terminar aqui o 24, né? Ele diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios e iníquios, são as duas versões, ao qual, porém, Deus ressuscitou, o 24, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Eu te aconselho, tá? É maravilhoso demais. Eu já estou no segundo vídeo. Tem muita coisa para falar, é muito bom, entendeu? Mas não dá, porque os vídeos ficam muito longos. E Atos 2, do 22 ao 20, eu li até o 26, tá? Mas você pode ler Atos 2, do 22 até o 36. Será maravilhoso. Amém? Essa foi a palavra de hoje, medita nela. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma noite de descanso, né? Tá vindo aí um final de semana maravilhoso, mas amanhã tem mais. Aproveita essa noite para meditar, né? Colocar todos os teus pensamentos, leva cativo teus pensamentos à palavra do Senhor, né? Teus temores, e Deus fará coisas extraordinárias. Deus, ele está sempre pronto a nos socorrer, a fazer aquilo que nós necessitamos. Eu aprendi com Deus que ele não faz aquilo que a gente quer. Algumas vezes ele dá uns mimos, mas ele faz aquilo que nós necessitamos. E é assim que um bom dono de casa age, né? Deus, ele não é emocional não, queridos. Deus, ele é racional, ele é governado, ele governa essa terra, né? Ele é governado, ele se deixa governar pela palavra dele, né? Ele é fiel à palavra dele, ele cumpre aquilo que ele promete. Confia no Senhor.
Boa noite, fica na paz. Tchau, tchau.